Fala pessoal, bem-vindo ao Ações no Radar. Vamos ver quais ativos nos chamam a atenção para possíveis trades nesta semana, do dia 23 ao dia 27 de março. Bom, coloco sempre aqui na lousa no cantinho algumas ações para algumas estratégias que a gente vai discutir aqui. A ideia não é ensinar a fazer estratégia, a ideia é só para os alunos que estão começando agora, que viram pela primeira vez, ainda estão exercitando, ajudar a dar uma refrescada, tá bom? Então, sem perder tempo, como eu sempre gosto de fazer, eu gosto de iniciar no IBOV. Vamos dar uma olhadinha então para o IBOV. Uma queda fenomenal, de novo, né? 18,88% de queda. Provavelmente a maior tragédia que essa bolsa já viu em uma semana. Foram circuit breaks, a gente teve queda muito forte, depois ensaiou-se uma alta, não teve jeito, né? Chegou a cutucar lá nos 61.500 pontos, e aí teve uma recuperação, isso tudo em um único dia, só para ajudar com a volatilidade, né? Só para a gente ficar mais maluco ainda. E terminou a semana aí nos 67.069 pontos. Tá, uma perspectiva bem complicada e segue na mesma senda o mini índice, né? Ele segue na mesma entoada, né? Ele é um derivativo do IBOV. Também, mesmo cenário, não tem como fazer nenhuma estratégia aqui olhando o gráfico diário ou semanal. Tá? O dólar, por sua vez, deixou aí um sinal bem forte, né, no semanal, de que encontrou a sua resistência. Então, lá nos R$ 5,25, ou aqui no dólar futuro, 5 dos 254,38, ficou bem claro que aí é um teto, pelo menos para o atual momento do dólar. Mesmo com a queda da taxa Selic nessa semana, o dólar se mostrou como uma resistência nessa região. Aqui já começa a se esboçar uma estratégia de venda. Até posso chamar este carinha aqui de uma tática de sombra superior. Porém, eu acho mais prudente a gente esperar aqui do lado direito, já no gráfico diário, que esta média de 9 aqui, esta média que está azulzinha, fique vermelhinha, como foi aqui embaixo anteriormente. O dólar vem aí numa tendência de alta já desde o final do ano, lá desde dezembro, ele começou a entoar uma tendência de alta e segue firme nesta tendência de alta. Né? De dezembro para cá, a gente já está encarando aí uma alta de 1.000 pontos no dólar, já subiu quase 25%. Seguindo nosso DI futuro, lembrando que quando a gente digita no Profit DI 1 FUT, ele mostra o DI que está sendo mais negociado. E neste momento é o DI de 2023, tá bom? Não é o DI curtinho de 2021, é o DI de 2023. Chegou a dar um pico lá nos seus 8%, que é um absurdo, né? E aí ele voltou a cair e fechou a semana nos 6.920. O DI está deixando bem claro para a gente que realmente o Brasil não sabe para onde vai. O gráfico mensal é o melhor de todos, deixando claramente aqui um doji com uma sombra inferior gigantesca. Dá para chamar até de libélula, mas eu não gosto muito de ficar dando nome para candle. Já falar doji já é complicado, mas dar nome para candle eu acho que é mais complicado ainda. Então está deixando aqui uma forte dúvida, né, sobre que caminho tomar. E no gráfico diário fica mais claro ainda quando a gente aumenta o zoom aqui. Né, ele começou aqui embaixo, chegou a dar uma pancada em cima de quase 50%, voltou para baixo. Enfim, as perspectivas são confusas. É o que eu falo todo dia no nosso giro de notícias, que sai mais ou menos às 8 da manhã. Todo dia eu falo. Está em dúvida, ninguém sabe para onde vai, está uma dúvida, confusão, tem gente que acha que vai cair, tem gente que acha que vai subir, tem gente que acha que é hora de vender, tem gente que acha que é hora de comprar. Nesse cenário ficam esses zigue-zagues aí sem direção, tá bom? Agora vamos falar das ações. Primeira ação que a gente tem aqui separadinho para vocês
é um 9,2 de venda no gráfico diário. Ele terminou de formar na sexta-feira. Observa que no gráfico semanal não tem estratégia nenhuma. Mas a próxima suposta resistência é no 63,20. E lá no gráfico diário a gente tem uma resistência também aqui no 64,50, por causa da média de 400. Então, se você quiser entrar nessa estratégia de 9,2, o seu alvo é curto, tá bom? Mas tem uma vendinha aí. Próximo papel é o BIF. Minerva. Minerva está com 9,3 de venda no diário. E esse aqui foi muito interessante porque ao longo do dia ele chegou a esboçar um 9,1 de compra, mas perdeu força, formando então um 9,2. Tá bom? Tem gente que vai falar que isso aqui é 9,3. A nomenclatura dá mais discussão do que realmente o que fazer. Enfim, tem uma venda aqui e nós temos um suporte a 5,80. Lembrando sempre que é complicado você querer fazer venda num papel que já está valendo R$ 7,00, tá bom? Quando foi aquela venda no topo duplo do semanal, aquela maravilhosa lá que nos deu mais de 34%, né? Incrível. E eu sempre tenho gente que me pergunta da minha tabelinha, né? Como que está o andamento. Esta semana agora a gente não fez nenhum trade. Né? A gente só observou o mercado, não teve nenhum trade interessante. Todos estavam com um risco-retorno extremamente alto, um risco altíssimo em relação ao retorno. Então, eu optei por não ativar nenhuma estratégia, tá bom? Então, continua lá como a gente estava, 18% de lucro, segue o jogo. Próxima açãozinha aqui, Brasil Foods. Eu sempre tento ir setorial, né? Fica mais fácil para ver o panorama completo. BR Foods está com um 9,3 de venda também, com entrada com ativação dele a 13,94. Você precisa conhecer a estratégia para não fazer besteira, tá bom? Cuidado só com este semanal, que deixou um candlezinho aí que daria até para chamar de um spinning top. E aí um fato que eu quero mostrar para vocês aqui no mensal. Deixa eu tirar o zoom aqui rapidinho. Tá? Brasil Foods, neste momento, está num suporte de 2008. Tá bom? Ele está no mesmo preço que foi negociado em 2008. Gente, caiu 12 anos de lucro, tá? 2008, né? Então, cuidado, porque esse 9,3 pode ser uma armadilha. Não entre assim, só porque você viu uma estratégia, você vai ativar. Use os critérios de excelência, tá bom? Depois de BR Foods, nós temos Bioserve. Bioserve, 2 avisos, tá? Primeiro, né, a gente tem um 9,3 de venda a R$ 3,00. Então, extremamente arriscado porque é pouco numerário para encolher. Ele pode subir para R$ 9,00 de novo. Só que se ele começar a cair, ele só tem R$ 3,00 para cair. Então, cuidado com o seu risco-retorno, tá bom? Dá para entrar sim, a gente tem um alvo lá na mínima aqui nos 2,58, né? A gente tem um alvo, então dá para buscar aí alguma coisinha próxima de 15, 10% de lucro numa venda. Lembrando sempre que quando você vai operar vendido, lembra da expressão, né? Você vai entrar short. Short, em inglês, é curto. Então, o seu lucro, o seu alvo é curtinho também, porque não dá para tomar risco muito grande operando vendido, tá bom? E o segundo aviso sobre Bioserve, não é um papel tão líquido, então não vai me meter aqui 10 mil contratos na venda que você talvez não consiga alugar, você talvez tenha problema, tá bom? É pouquinho porque é um papel que está negociando aí R$400 mil por dia. É o meu limite, eu não opero papel com menos de R$400 mil por dia. Então cuidado que a liquidez deste papel é bem pequena. Se você olha em intraday, você vê que ele pula muito o preço. Tá? Próximo, São Martinho. O pessoal fica perguntando o que eu viro o pescoço. É que eu tenho meu caderninho aqui com os meus lembretes. São Martinho está dando aqui um 9,3 de venda, só 9,3, né? Que é esse primeiro aqui de cima. Este aqui, o 9,3, tá bom?
São Martinho aí dando 9,3 de venda também. Esse já tem um pouquinho mais de gordura para queimar, né? Só que lembrando que na quinta-feira ele teve uma alta incrível, fez um engolfo de alta. Isso aqui é um padrão de candles, né? Um engolfo de alta de livro, cara, de livro, tá bom? Só que ele sentiu a média de 9 aí e armou pra gente um 9,3 de venda. Quem perguntar, mas isso não é 9,2? Pode ser um 9,2 também. A gente tem aqui a nossa referência, aqui o fechamento, e o fechamento acima da máxima anterior. Então, pode ser chamado sim 9,2 de venda. Eu acabei falando 9,3 porque tem o terceiro candle. Então, se você é purista do Larry Williams, você pode falar que é um 9,2 esticado. Mas dá na mesma. Padrão de venda, tá bom? Antecipação de pivô de venda. Legal? Próximo papel nós temos GNDI Intermédica, que nos está dando uma tática da sombra inferior no semanal. Esse aqui, deixa eu maximizar essa tela aqui. Esse aqui é o seguinte. Nitidamente havia uma resistência aqui nesta região, que projetada para cá, foi ignorada na semana passada. Se você olha no diário, ele até foi mais respeitado, mas foi relativamente ignorada. E nesta semana, quando começou a se recuperar, ó, aqui no diário dá para ver como foi mais respeitada a resistência, né? Você vê um monte de sombra aí na região. Bom, nesta semana houve uma recuperação do papel. Ele começou a semana caindo, tocou lá no fundo no 29,48 e voltou a subir. Qual que é o problema dessa estratégia? O stop é caro, sempre é caro, e principalmente por ser no semanal. E segundo, a gente está num momento em que você comprar pensando a muito longo prazo pode dar certo, mas pode ser que caia muito mais e ative seu stop nessa estratégia aqui. Então, muita atenção, muita cautela, muita observação de movimento e lembra dos critérios de excelência que eu sempre falo, tá bom? Vamos para o próximo. Hapvida. Também uma tática da sombra inferior. Tá, ativação aqui no 4061. Talvez seja interessante virar aqui no Hapvida um 9.1 de compra no diário para nos dar um pouquinho mais de segurança e encurtar o nosso stop. Próximo papel, MYPK. Não consigo pronunciar o nome dessa empresa, não sei como pronuncia. Qualquer dia a gente chama o CEO e pergunta para ele, né? Bom, esse aqui está dando uma estratégia de venda, 9,2 de venda, com uma estratégia semanal de compra. Só que quando dá esse corpinho tão ridículo aqui como está na esquerda do semanal, eu já opto por simplesmente não dar muita bola. Eu acho que teve pouco corpo real para justificar um movimento de compra, tá bom? Agora, o padrão 9,2 de venda é um pouquinho mais convincente, apesar da média de 21 estar muito esticada. Lembra sempre dos critérios de excelência, gente. Ambev está nos dando um 9,3 de venda, perdeu 11,75 venda e o problema é o seguinte. Perdeu 11,75 é venda e não temos mais no gráfico semanal suporte. Só lá nos R$8, tá? Então, se esse papel cair, vou colocar aqui no mensal que vocês conseguem ver melhor. Se este papel cair e perder aqui nessa linha vermelha, talvez ele queira dar uma briga aqui nos 9,75? Bem provavelmente sim, tá? Mas se perder, só lá nos R$8. Tem muito o que fazer não, gente. Ambev tá feio o negócio. Magazine Luiza é o próximo papel e agora começam as pessoas a me chamarem de louco. Só que lembrando uma coisa, o que eu estou falando são as estratégias. Eu não estou falando que você tem que comprar, eu não estou recomendando compra, eu não estou recomendando venda, eu não estou falando que obrigatoriamente eu irei fazer essas estratégias também, eu irei ativar essas estratégias com o nosso financeiro, não significa isso. O que eu estou falando é que existe essa estratégia. E essa é uma 9,3 de venda. Tá? Ativação a 30,44, que é abaixo da média de 400. Próxima resistência a 23,60. Magazine Luiza é um papel forte que talvez se beneficie do atual cenário.
quer operar vendido nela, o risco macro, né, o risco macro que afeta a Magazine Luiza é muito, muito grande, tá bom? E óbvio, não tem estratégia de compra ainda. E agora Carrefour. Carrefour tem duas coisas muito legais aí. A gente tem uma recuperação do Carrefour que essa semana subiu 18%. Particularmente, eu não gosto de comprar um papel quando ele sobe 18%. Eu acho que ele vai corrigir um pouco para depois voltar a subir. De qualquer forma, no gráfico semanal, ele deu um 9,1 de compra. Então, ativação no 23,98 e daí para cima nós temos uma resistência 24,79, né? E aí passa a ser o topo histórico, que é 24,75. É o topo histórico e não tem mais para onde ir, tá? Aí é até encontrar uma resistência fundamentalista, né? Ou começarem a realizar. O cenário não é muito compatível com o rompimento de topo histórico, mas como a gente está no Brasil, tudo é possível. Tá? Não tem estratégia de venda em Carrefour. Uma coisa importante, se você sabe fazer long short, você tem que saber fazer long short. Então, ó, vamos lá. Se você sabe fazer long short, mas olha, não vai tentar fazer um long short de qualquer jeito, quebrar e botar a culpa em mim, tá bom? Então, se você sabe fazer um long short, olha aqui que interessante. Nós temos Carrefour, vou colocar aqui no dia, não foi no semanal que eu vi, peraí. Vou colocar aqui bandinha de Bollinger e vamos indexar com Pão de Açúcar, pecar. Indexar. Se você sabe fazer long short, olhando o gráfico você já vai saber, se você entende correlação. Né? Se você entende de cointegração, vai planilhar que provavelmente vai dar o mesmo resultado. Talvez seja o momento de equalizar Pão de Açúcar com Carrefour. E aí vai dar uma oportunidade muito boa de long short. Eu não vou falar qual ponta compra, qual ponta vende, porque você tem que saber long short para entender isso, tá bom? Lembrando que eu indexei Carrefour pelo Pecar. Então, Carrefour dividido por Pecar, tá bom? Então, tem uma oportunidade muito, muito boa de long short aí, hein, gente? Então, vamos desindexar e voltar para o nosso diário aqui. Vem aqui. Maravilha. Bom, Carrefour é isso, tá bom? Vai dar conflito long short com o 9,1 de compra, mas tudo bem. Próxima ação, Ezetec. Ezetec nos está dando um 9,3 de venda. Tá, como que a gente vai operar uma venda se tem uma tática da sombra inferior na compra? Acontece que isso não é tática de sombra inferior. Tá bom? Se esse candle fosse... Deixa eu fazer aqui, ó. Se esse candle fosse assim, olha. Aí beleza, ficava mais legal. Isso aqui é no máximo uma iguana de baixa, uma iguana de compra, tá? Uma iguana de baixa com opção de compra, com ativação na compra, tá bom? Não sei, eu não acho que o cenário macro esteja bom para construtoras, né? Pode ser que fique bom, mas por enquanto eu acho mais possível uma estratégia de venda, que é o 9,3 de venda. Se ativar aqui em cima, superar essa regiãozinha aqui e começar a andar legal e virar um 9,1 de compra no diário, enfim, a gente muda a estratégia, óbvio, né? Próxima, Localiza. Localiza nos está dando uma tática da sombra inferior. E aí eu começo a ficar um pouquinho com medo, porque Localiza, né, Rente 3, deu um pullback muito forte dessa compra, né? Desse cenário de venda. Aqui no diário dá para ver bem legal, olha, dá um zoom bacana aqui. Então a gente vê que teve uma queda, né? Deu uma porrada de queda e aí veio quinta e sexta uma recuperação muito interessante. Tá? Isso configura assim um 9,2, né? Um 9,2 de venda, 9,2 alongado de venda. Mas um dos critérios de excelência que eu gosto muito, que é estar perto da média de 9 exponencial, ele não tá legal, cara. Não gostei.
tá? Ele está muito longe da média. Eu gosto de estratégias que saem da média. Bom, aqui está dando no semanal uma tática da sombra inferior com compra 31 e 38. Aí eu já gosto mais. Tá bom? Depois de Hint, nós temos o Egg. Tava desesperado querendo comprar o Egg, que já subiu 300 milhões de por cento e você só assistiu chupando o dedo? Bom, nós temos uma chance de entrada agora. E, muito coincidentemente, na mesma região que foi a nossa última chance de entrada no passado, que foi este 9.3, esse 9.3 de compra, tá bom? Então temos uma tática da sombra superior com ativação exatamente quando foi o 9.3 de compra lá em dezembro, né? Bem legal isso, né, gente? Como as regiões dos preços são fortes, né? Então superou R$35, nós temos compra. Só que eu preciso alertar vocês a um 9.3 de venda no diário. Então, se perder esta regiãozinha aqui dos 30 e 49, 30 e 50 mais ou menos, nós temos 9.3 de venda. E aí, vai vender o Egg? Quem pegou o topo duplo aqui fez uma bela de uma grana, viu? Vamos lá. Depois de Egg, Enat. Alguém pediu para eu ver Enat. Não lembro quem foi. Enat está agora com um 9.3 de venda. 9.3 de venda com entrada, ativação a 7,79. Tá bom? Tem muito o que falar dessa ação. Só cuidado aqui com 7,49, que é uma resistênciazinha no gráfico semanal. Perdeu 7,79. Próxima resistência é mais ou menos nos 6,70. A próxima, o NIP. Gente, só uma coisa, tá? Isso aqui na faculdade, o NIP não, tá? Teve gente falando que é venda certa de Unip porque o sistema de ensino tá travado, tal. Gente, a Unipar não é a Unip de venda de escola, tá? A Unipar é indústria de gás, alguma coisa assim. Não tem nada a ver com a faculdade lá, com a universidade Unip, tá bom? Tem nada a ver. É a Unipar. Se eu me lembro bem, faz gás. Quer saber o que faz uma empresa? Abre o Google. Não tem segredo, ó. Abre o Google. Digita o ticker dela. Opa, é 6 aqui. Ó, digita o ticker dela. Já vai aparecer aqui do lado direito, ó. Unipar Carbocloro é uma empresa química brasileira de capital aberto, sediado em São Paulo. Faz cloro, solda e derivados. Pronto. Tá? Não deduz só olhando o ticker da ação, não. Pelo amor de Deus. Vai uma caca que, nossa senhora. Bom, temos na Unipar uma estratégia de venda, 9.3 de venda, a 18,63. Próximo suporte é 15,21, região dos 15,20. Mas no semanal isto é uma tática da sombra inferior, tá bom? Superou então 21,36, podemos ter aí uma recuperação, uma boa comprinha, tá? Continuando agora, a última aqui das que eu analisei, né, das que eu vi, que tem aí, que estão no nosso radar, é a Alpargatas. É complicado falar. Ela está com uma tática da sombra inferior, uma compra aqui no semanal. Então superou 25,62. 25,63, está errado aqui. É sempre um tique acima. Então, 1 centavo acima quando o caso das ações, né? Superou 25,63, nós temos compra. Próxima resistência é 26,98 e depois 28,70. Lembrando, resistência é o que está para cima, suporte é o que está para baixo. Tá? E agora o que vocês me pediram. Semana passada me pediram 20 ações, eu falei de todas, agora só me pediram 4. Então a primeira é Via Varejo, né? Via Varejo. Olha, tem um grupo aí, um grupo de traders, né? Um clube de traders, que você paga lá para participar do VIP lá, do Master, sei lá o que. Nada contra, tá? Eu acho bem legal essa proposta, né? Esse grupo e tal.
só que eles ficaram muito tempo gritando entre eles, né, um hashtag vara neles. E a Via Varejo realmente subiu, né, ela saiu dos R$7, 7 e pouquinho, e foi lá para os 16. Né, foi uma alta muito forte aí, do meio do ano pro fim, depois que mudou, teve uma alta de 100%, né? Do meio do ano pro fim do ano, aí depois que mudou a gerência e tal. Só que, gente, você tem que ser trader. Ou você quer ser investidor? Tá bom, você é investidor de longo prazo. Ou que nem eu gosto de ser, eu me chamo trader. Né? Eu tenho vontade de escrever assim, sabe? Profissão, trader. É que se eu escrever isso, todo mundo vai ficar com uma interrogação na cabeça. Mas eu sou trader, eu gosto de operar no curto e no médio prazo. É onde eu tenho mais prazer de fazer as operações. Opera a longo prazo? É óbvio que sim. Mas aí de uma forma muito menor, muito exclusiva, né? Que é quando as minhas operações de médio prazo dão muito certo, aí eu peço uma análise fundamentalista, ou eu mesmo faço uma análise fundamentalista e vejo se vale a pena me manter nesse papel, aí eu reduzo minha posição, fico um pouquinho, enfim. Eu tenho um jeito meu aí muito particular. Agora, você quer ser trader, você quer ser investidor? Show de bola. O que você não pode de forma alguma, e vamos lá, o que você não pode de forma alguma, o que você não pode é ser torcedor, tá? Quando você compra uma ação, quando você vira investidor de uma ação, quando você vira um sócio de uma empresa, né? Tem gente que coloca de uma forma poética, né? Quando você vira sócio de uma empresa, você não pode ser torcedor. Se o barco começar a afundar, cai fora. Não é tua família, não é tua esposa, não é teus filhos, não é a sua mãe. É só uma empresa. Ah, mas e os funcionários da empresa? Aí a administração, a diretoria que cuide. Nós somos traders, nós somos investidores. Se a empresa perdeu os fundamentos, a gente não tem o porquê estar nela. Ou no caso aí do grafista, como eu gosto de ser, se a empresa deu um sinal de venda, eu não tenho por que estar comprado nela. Tá? Sempre que você estiver numa empresa, se pergunte todo dia. Eu que sou curto prazo, eu me pergunto todo dia. Ou se você é investidor, né, se pergunte sempre em determinados períodos de tempo aí, hoje eu estaria comprando essa empresa pelo mesmo motivo que eu comprei na época? Ou por um motivo melhor? Eu tenho razões para continuar nesta ação? Porque senão você vira torcedor. E aí você paga mico igual esse pessoal aí do. Igual esse pessoal aí da OIBR, né? Que começou a botar ordem de venda a R$10. Você vira torcedor. Vamos cair na realidade? Vamos cair na realidade? Olha o gráfico, tá nojento. Olha os fundamentos, tá mais nojento ainda. Né? Ah, mas vai vender o setor de imóveis, tal, das linhas móveis de celular. E vai viver de quê depois, meu querido? De fibra ótica dos 300 clientes que ele tem? Eu tô falando 300 brincando, tá? Mas... Então vamos lá. Você quer ser trader, quer ser investidor? Maravilha. Não seja torcedor, tá bom? Então, Via Varejo é o seguinte. Ela desabou e para ajudar, agora há pouco, eu não consigo pôr a notícia aqui porque eu tô com o outro monitor travado. Agora há pouco ela deu uma notícia. Deixa eu ver se consigo dar um clique aqui. Não consigo. Que droga. Não consigo puxar aqui, mas eu vou ler, tá? Via Varejo anuncia fechamento de lojas físicas pelo país por coronavírus. Lojas online continuarão operacionais. Aí você fala assim, ufa, aí vírgula. Buscará evitar problemas na entrega. Pô, aí não dá, né? Aí não dá. A própria empresa fala que está com problema? Enfim. Resultado, Via Varejo acumula uma queda lá do seu topo a 16,60 até o momento de 70%. Se ela quiser voltar a R$16, ela precisa valorizar
230%. Estamos num cenário em que Via Varejo pode valorizar 230%? Óbvio que não. Não. Né? Ela já naturalmente não tinha razões para valorizar. Agora então, meu querido. Enfim, próximo suporte dela é 3,80. Se perder 3,80 é desgraça. Se perder 3,80, aí a gente já pode começar a falar aí de R$2, tá? Abaixo de 3,80 tem pouco suporte, não são suportes tão fortes, né? Não tem tanta gente posicionada abaixo de 3,80. Até 3,80 tem bastante gente posicionada, menos que isso já não tem. Aí tem gente falando, então vai valer R$1. Olha, até pode valer R$1, tá? Mas Via Varejo aí tem um patrimônio aí que dá mais ou menos 1,50 por ação, 1,80 por ação, não lembro agora o número. Menos que isso, não acho que vai valer, tá? Pode ser que venha valer, mas acho pouco provável. Ironicamente, ele está dando um 9,2 de venda, ou um 9,3 se você quer ser mais purista, está dando 9,3 de venda. Óbvio, extremamente afastado da média de 9, mais afastado ainda da média de 21. Eu não entro numa venda nessa, mas nem a pau. Tá bom? Não tem nada que fale compra em Via Varejo no momento. Próxima ação que me pediram foi Usiminas. Usiminas é o seguinte, eu até ia comentar de uma estratégia de venda nela, mas a média está muito afastada. Só que presta atenção numa coisa, eu ia comentar uma estratégia de venda, né? Então não tem compra, tá? Próximo suporte de Usiminas, vamos caçar aqui um suporte. Vixe Maria. Ela está num suporte agora. Uns R$4 mais ou menos, é um suporte. Se perder, o próximo suporte aí mais confiávelzinho é 3,70, tá? Só que tem um problema. Se perder 3 deixa eu ver que número que é aqui. Se perder 3,20 mais ou menos, se cair abaixo de 3,20, aí é chão, tá? Aí, nossa. Queira Deus que não, porque tem muito funcionário essa empresa. Muita gente ia perder emprego, hein? Espero que não, tá, gente? Mas o gráfico só aponta a venda nesse momento. Tá bom? Me pediram para ver Qualicorp. Qualicorp mostrou aqui uma resistência bem legal aqui nos R$20,23, né? Mas deixou um candle que é quase que um doji, né? Eu não entro em estratégias de tática de sombra inferior cujo corpo é um doji, tá? Eu não acho válida. Eu prefiro aqui no diário esperar um 9,1 de compra, mas ficou claro que as regiões entre R$17 e R$20 são fortes suportes, tem gente querendo comprar nessa região, tá bom? Eu achei bacana, deixa eu só ver um negócio aqui. Bom, se voltar aos seus 23,50, a gente pode ter uma recuperaçãozinha legal aí na Qualicorp, tá? Vamos assistir os próximos episódios aí. E a última ação, essa aqui me pediram aos 47 do segundo tempo, quando eu estava no finalzinho aqui das análises, foi JBS. JBS é o seguinte, chegou a montar um 9.1, eu não considero ativação de 9.1 porque ele começou aqui em cima e terminou aqui embaixo. Eu não considero 9.1 neste cenário. O que eu considero 9.1 é quando eu tenho a entrada aqui, né, a ativação aqui, e aí o papel faz assim. Né? Peraí, ficou tudo vermelho aqui. E aí o papel faz assim. Aí beleza, eu acho legal. Agora, neste cenário, o papel, na verdade, ele fez assim. Ele começou aqui e veio para baixo. Aí eu não gosto. Assim eu não compro. O problema é o seguinte, ao fazer isso, ele deu uma estratégia de venda. 2 estratégias de venda. Ele deu um ponto continuado de venda no diário e um 9.4 de venda no diário. Então temos
duas estratégias de venda aí, tá bom? Na perda aqui do 19,50 mais ou menos, temos estratégia de venda. O problema é o seguinte, nós temos forte suporte aos R$17, mais ou menos aí região dos 17, e daí para baixo, até uns 13, 14 reais mais ou menos, até uns 14 reais, é zona de compra. Como que a gente vê isso, né? Olha aqui no mensal, que lindo. Subiu aqui, olha. Subiu daqui. É zona de compra. Olha como teve compra aqui também. Né? Zona de compra. Vai querer entrar vendido em zona de compra? Você é guerreiro, cara. Você é guerreiro. Tá bom? Bom, gente, é isso. Se você tiver dúvidas, comentários, elogios, sugestões, reclamações, aqui embaixo, por favor, nos comentários. Vai ser um prazer ler seus comentários. Lembra, por favor, de deixar o seu like aqui no vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho. Todo dia, umas 8 horas mais ou menos, eu faço um apanhadão aí do que a gente tem no mercado. E assim que esta quarentena aliviar um pouco, eu vou expandir esse giro de mercado e a gente vai começar a fazer aí um vídeo de bom dia mais completo. A gente vai falar de algumas ações para day trade, vai ficar bem legal. Vai acompanhando o canal. Infelizmente, neste período de quarentena, eu fico cuidando do meu filho aqui durante o dia. Então, eu acabo sendo menos ativo que o normal, que eu gosto de ser, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube. Mas estou sempre online. Pode mandar mensagem aqui que eu respondo assim que eu puder. E estou sempre lá no YouTube colocando alguma coisa relevante para a gente no nosso mundo aí de trading, tá legal? A você um ótimo fim de semana e boa sorte agora para esta semana do dia 23. A gente vai se falando.